Olá! Dia 27 de março de 2021. Eu tenho pensado que talvez o preconceito seja um dos pontos de referência para diferenciar os posicionamentos ideológicos sobre a dinâmica das relações sociais e do desenvolvimento das forças produtivas. A defesa do preconceito como algo positivo se tornou explícita com o pensamento conservador, que se objetivou na Revolução Francesa. Nessa perspectiva é argumentado que a condição social dos indivíduos é natural, ou seja, ao nascer em uma classe social, seu destino está definido. Cabe confortar-se com sua condição e, inclusive, rezar para ter forças suficientes e passivamente resistir às mazelas que a vida lhe reserva. Contrário a essa defesa, o posicionamento daqueles que entendem o indivíduo como um ser da história, portanto um ser social, dotado de uma capacidade de criatividade, liberdade e sociabilidade. Nessa perspectiva, não há lugar para o preconceito, pois todos os indivíduos, em sua condição histórica, são verdadeiramente iguais. Só para lembrar, essa formulação também é subsequente à Revolução Francesa, não é? Mas cabe perguntar, por que falar sobre o preconceito? Ocorre que meus estudos sobre o conservadorismo me fizeram formular uma hipótese que o maior preconceito do século XX foi contra o comunismo e os comunistas. Este ano se comemora os 100 anos do Partido Comunista Português e no dia 25 de março, portanto esta semana, os 99 anos do Partido Comunista Brasileiro. Pode-se dizer que no século XX se travou uma verdadeira guerra desleal contra homens e mulheres que entendem, à luz da genialidade de um processo de construção teórico-prático, que é possível sonhar com uma sociedade em que os indivíduos busquem a emancipação humana, a realização da criatividade e, ao mesmo tempo, tenham acesso à riqueza que é socialmente produzida. Em que pese a própria forma de definir um comunista, com certeza ser feita de outra maneira pelos próprios, minha vida testemunha que entre tantos mestres que tive ao longo do meu percurso, aqueles que se declaram e atuam como comunistas revelaram um humanismo radical e o compromisso de vida com a cultura e a democracia. Portanto, não esperem de mim nenhuma forma de preconceito, mas em particular contra qualquer comunista ou indivíduo que se identifique com aquilo que denominamos genericamente esquerda. E para homenagear um destes grandes mestres, vou hoje rapidamente lembrar uma obra de José Paulo Neto, reconhecido autor situado na tradição marxiana, que contribui com o processo de renovação do marxismo, situando-o corretamente em sua tradição humanista e histórica. Entre as grandes contribuições que Zé Paulo constrói, situam-se as obras de serviço social. Vou rapidamente lembrar uma daquelas que são referência para se compreender a objetividade posta na realidade social pela dinâmica do capitalismo monopolista, que requisitou um Estado que de alguma forma busca responder à questão social e, por isso, a adoção das políticas sociais que requisitam a especialização de profissionais capacitados, entre estes, assistentes sociais. Trata-se do livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, publicado pela editora Cortez em primeira edição em 1992, que na primeira parte analisa as condições
históricos sociais da emergência do serviço social. E na segunda, a estrutura sincrética do serviço social. Eu vou ler uma pequena parte do texto, nótula do autor, a terceira edição, que é a que eu tenho. Relido à distância de 10 anos, Capitalismo Monopolista e Serviço Social mostra-se erguido sobre duas teses fundamentais. Primeira, esta profissão só é histórica e socialmente compreensível no marco da sociedade burguesa à altura do capitalismo monopolista. Segunda, o seu corpus ideal, estruturado sincreticamente, configura um saber de segundo grau. Consideradas as críticas de que o texto foi objeto e considerado especialmente o movimento das ideias do serviço social brasileiro da última década, atrevo-me a pensar que essas duas teses permanecem sustentáveis e atuais. No caso da primeira, estou convencido de que a sua fundamentação requer mais afinamento, mais elaboração e etc. Mas eu a manteria basicamente nos termos em que foi formulada. Quanto à segunda, julgo que sua formulação está a exigir desenvolvimentos mais claros e sólidos, que é o que o autor vem fazendo por meio de artigos que vem publicando, não é? E que tem sido analisado por outros autores, inclusive. E para encerrar, eu vou ler hoje uma letra de música do Zequete, Opinião. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Um abraço.